Oi, oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, estamos no ar, chegou o momento. Boa tarde, pessoal que está assistindo, que está conferindo com a gente esse webinar. Um belo prazer estar com vocês hoje. Esse é o webinar Os Benefícios do Co-Marketing no Universo B2B, realizado pela Notopo.com, junto com a Flig, né? Você que está conferindo esse webinar, você vai poder... Opa, um segundinho para a gente passar aqui. Ó, agora eu apareço também, certinho. Pronto. Bem, como eu disse, esse é o webinar Os Benefícios do Co-Marketing no Universo B2B. Meu nome é Pablo, sou analista de conteúdo da Notopo. Hoje nós vamos ter ali um evento que vai durar cerca de 50 minutos, pode durar um pouquinho menos, pode durar ali em torno disso, né? Ele é um evento que vai falar sobre co-marketing e também sobre automação. Como que vai rolar esse evento de hoje? A primeira parte do evento vai ficar a cargo do diretor e partner da Notopo, Danilo Alba, que é especialista no processo de aquisição de clientes para segmentos B2B. E a outra parte do nosso evento vai ficar com a Milena Silva, né, da Flig, que é diretora de plataformas e Business Owner. Bem, sem mais delongas, vamos logo dando início, não é mesmo? Né? Beleza. Vamos lá, Danilo, é com você, tá passada a bola. Tá, peraí que eu vou ver onde é que está a apresentação. Sim. Pronto. Então, vamos lá, gente. Muito obrigado por participar desse webinar que eu espero que seja também um papo, né? Uma das coisas que a gente gosta bastante dessa fórmula é que a gente tenta que não seja um papo unidirecional, né? A gente apresenta algumas coisas e aí o Pablo vai vir com algumas perguntas que alguém já fez na hora do cadastro e, obviamente, vocês podem fazer durante o evento. Tá, vamos falar de co-marketing, né? O Pablo já me apresentou, se quiserem mais detalhes, acho que na apresentação que será compartilhada também tem o link para o meu LinkedIn, mas o ponto-chave que eu gosto de colocar como, digamos, meu propósito, o Danilo, dentro da empresa, dentro do marketing, eu sou engenheiro de formação, então eu gosto de trazer conceito de engenharia, especificamente de processo, para o marketing, para o comercial, né? Porque, afinal de contas, o que a gente faz avalia a jornada do cliente de ponta a ponta, desde quando ele nem te conhece até quando ele se torna seu cliente, e aí tem várias etapas no Customer Journey, na jornada do cliente, e a gente pode entender isso como processo. Dentro desse processo, obviamente, a gente passa primeiro para a fase de marketing. Marketing a gente sempre fala, uma série de atividades que voltadas a capitalizar os ativos da empresa. Tá? Então, essa frase é muito importante porque primeiro você tem que ter ativo, seja seu produto, sua audiência, para poder capitalizar. O marketing em si não vai vender. E quando a gente fala de marketing, uma das coisas, dos pontos-chave, que ao meu ver, ao nosso ver, é um pouquinho a palavra-chave de 2022, é co-marketing. Né? Co-marketing, obviamente, como a palavra mesmo diz, é marketing em conjunto, co-marketing, com outras pessoas. Por que, eu acho que é uma palavra-chave que a gente deveria focar bastante em 2022? Porque hoje em dia a gente vive, ainda mais com a pandemia, essa questão de trabalhar home office, deu algumas limitações, mas também nos ajudou a ver um pouquinho, explorar de forma otimizar ao máximo todas as possibilidades de trabalhar com as várias ferramentas. Isso nos deu a possibilidade de fazer muito mais. Então, a gente chegou a um ponto em que todo mundo vende tudo para todo mundo faz conteúdos para todo mundo, e o mercado meio que saturou. Então, muitas vezes, quando a gente tenta pegar, entre aspas, alguém, tenta contratar alguém, ele já, com certeza, tem outras pessoas, outras empresas fazendo o mesmo tipo de contato. Então, por que não vamos fazer uma parceria? Ou seja, vamos juntar com essas empresas, em vez de ser competitivos, vamos nos juntar com os outros e vamos tentar entrar em contato com pessoas ou com empresas, né, que poderiam aproveitar dos dois serviços. Então, o co-marketing é exatamente isso. O co-marketing, se puder seguir para frente, né, Pablo? Tô passando aqui, só um segundinho, que Tá. deu uma breve Não, travada. tranquilo. Oi, o que é co-marketing, Dani?
Então, o co-marketing realmente é isso, né? É o marketing em conjunto, né? Pode seguir para frente também. É o marketing em conjunto, compartilhado, como a tela diz, e é feito em outras pessoas. O objetivo do co-marketing qual é? É tentar abordar um potencial cliente em conjunto com alguém que possa ser o seu parceiro. O parceiro é alguém, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, é aquela empresa ou aquela pessoa que tem alguma coisa parecida, ou seja, você pode ter o seu público. O público é parecido, o mesmo, inclusive, entre você e o seu cliente, o seu parceiro, mas vocês oferecem coisas diferentes, né? Um oferece lá a garrafa de vinho, outro oferece a taça, sabe? Então a gente acaba passando uma experiência. Eu gosto de vinho, né? Sou italiano, mas a gente acaba passando uma experiência, digamos, melhor para o nosso cliente, potencial cliente que depois se torna cliente, e também acaba criando mais empatia, acaba até criando um ecossistema, digamos, né? Ou seja, ele não tem que se preocupar onde comprar a taça, onde comprar o vinho, porque a gente entrega tudo isso. Nessa tela, a gente vê mais focado, que a gente está fazendo agora na parte de, digamos, de engajamento, então, de conteúdos. Então, por isso que a gente mencionou post, infográfico, e-book e webinar, que é o que a gente está fazendo agora. Ou seja, a gente está conversando com pessoas que poderiam se interessar tanto em conceitos de marketing, de forma geral, quanto especificamente em conceito de automação. E aí que vem essa parceria com a FLIG. Né? Então, a gente vai trabalhar em conjunto, tentando conversar com uma audiência em comum. Vai para a próxima? Claro. E Dani, mas no caso das empresas que estão fazendo a parceria para o co-marketing, elas têm que estar sempre dentro do mesmo segmento. E a questão da concorrência, como que você abordaria essa parte? Tá, eu acho que mais do que o mesmo segmento, o que precisa olhar é o público, né? O público-alvo, né? Obviamente, muitas vezes, o mesmo público está do mesmo segmento, mas isso realmente não nem sempre acontece, né? Eu posso vender, por exemplo, um carro em parceria com uma empresa que vende seguro. Então, o público mesmo é um segmento diferente. O que é importante é que as empresas tenham as características de público bem definido. Quanto à questão da concorrência, a concorrência, eu sempre falo, uma coisa importante, até necessária, porque se você não tem concorrência, sem concorrência não tem mercado mesmo, né? Então, a questão é a seguinte, ou a gente decide, se é um concorrente direto, a gente tem que trabalhar da diferenciação dele, mas muitas vezes a gente vê um concorrente onde poderia ter um parceiro, né? Então, por exemplo, se duas empresas que fazem consultoria, mas provavelmente são consultorias que atacam momentos diferentes da jornada do cliente, ou duas empresas que fazem automação, mas momentos diferentes. Então, a gente precisa ver, muitas vezes as concorrências se pode tornar uma parceria aí, se pode fazer sentido com o marketing. O co-marketing, aí já indo para essa pergunta, quando fazer essa tela, quando fazer o co-marketing, realmente quando tem alguma coisa complementar. O que tem que digamos, os pontos-chave, né, que tem que considerar, os fatores-chave são o público tem que ser o mesmo, então não necessariamente o segmento, mas o público tem que ser o mesmo, e a oferta tem que ser alguma coisa complementar. Eu dei o exemplo da taça com vinho, um carro com seguro, marketing com automação, enfim, e daí vai. Outra coisa que quando fazer, que já trabalha com a próxima tela, é também o fato, como eu já falei no começo, quando a gente está trabalhando um segmento saturado, né? Saturado de produto, saturado de conteúdo. Isso é sempre mais comum pelo fato que hoje a gente pode trabalhar de qualquer lugar, então o acesso às informações é muito simples, o acesso às ferramentas é muito simples, a dificuldade de se diferenciar é muito maior hoje, então é muito mais saturar. Então, esse aqui é outro fator muito importante a ser considerado. Quando a gente está em uma situação de saturação, né, ao invés de ficar brigando, né, aquele tal de oceano vermelho, né, não sei se vocês conhecem, acredito que todo mundo conhece o conceito de oceano vermelho e oceano azul. Oceano vermelho, em marketing, é uma situação em que o oceano vermelho representa tantos tubarões atrás do mesmo pedaço de carne, né, no meio do oceano. Aí fica tudo vermelho, todo mundo brigando com todo mundo. O oceano vermelho é quando você vai se afasta dessa situação e vai onde uma parte do oceano onde não tem concorrentes. Então a gente não pode negar que está
esse oceano vermelho. Então, em vez de ficar brigando entre tubarões, vamos criar parcerias. Então, essa aqui são os fatores-chave. Público-alvo definido, produto, serviço complementar e possibilidade de criar uma parceria em vez de uma competição. Tem alguma coisa, alguma pergunta por aí, Pablo? Temos algumas perguntas, sim, Dani. Vou até passar para você já. Algumas mais segmentadas, que eu vou falar daqui a pouco. As duas que eu vejo como bem relevantes é questão de você precisa já ter uma audiência para você iniciar um processo de co-marketing, você pensar nisso, ou mesmo partindo ali do zero, você consegue pensar nesse tipo de ação? Bom, ótima pergunta. Primeiramente, a gente precisa entender o que é uma audiência, como a gente define ela, né? Obviamente, a gente está no mercado digital, a gente começa a pensar a audiência como, sei lá, seguidores, como visitas no site, lista de contato, de leads, né? Enfim. E aí é uma lista. Mas a gente poderia não ter nada disso, porque a gente está entrando no mundo digital, mas tem uma presença offline muito grande, ou seja, vários anos de experiência offline, uma empresa, por exemplo, B2B, que nunca entrou no online. Essa aqui também é uma audiência. Então, primeiramente, a gente precisa diferenciar entre as duas coisas. Por quê? Para responder a sua pergunta. Porque, claro, que a audiência, eu sempre falo, a audiência é o principal ativo que você tem em uma estratégia de marketing. Não tem jeito. O melhor produto do mundo não se vende sozinho, ou o melhor conteúdo do mundo, né? Se não tem alguém que consome ele, que compra ele. Então, a audiência é a base. Agora, imagine que você vai querer criar uma parceria com alguém, né? Qual que é a base da parceria? A base da parceria, vamos juntar a nossa audiência. Inclusive, aqui nessa tela fala mais alcance, ou seja, eu tenho uma audiência, você tem a sua audiência, né? A gente entende que as características da audiência são parecidas, ao invés de eu ir trabalhando para conseguir conquistar a sua audiência de forma, digamos, autônoma, a gente junta as suas audiências. Eu, entre aspas, empresto a minha para você, você empresta a sua para mim. Então, a audiência, a presença de uma audiência é um ponto-chave para a criação de uma parceria. Essa audiência, volta a falar, não precisa ser necessariamente online, ela pode ser offline. Então, por exemplo, eu tenho uma grande audiência online e você tem um negócio que nunca foi online, mas tem uma grande presença offline. Por exemplo, eu tenho uma loja virtual e você tem uma loja física. Eu quero abrir uma loja física e você quer abrir uma loja virtual, né? Então, aí sim a gente pode fazer esse complemento de audiência. Então, ideal, obviamente, seria que os dois parceiros possam compartilhar uma audiência para responder a esse ponto de mais alcance que a gente está vendo nessa tela. Em casos em que a gente não tem uma audiência, obviamente, se eu estou trabalhando sozinho, eu não tenho parceiro, estou começando do zero, se eu não tenho uma audiência, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um trabalho de prospecção, de outbound, né? Então, eu vou ter que ir atrás das pessoas, das empresas. Então, eu poderia, nesse caso, complementar esse trabalho com o meu parceiro. Se o meu parceiro traz uma audiência, eu posso trazer, talvez, um trabalho de prospecção que possa, digamos, ser interessante para ambos. Então, para resumir a resposta, não é uma condição ideal que as empresas parceiras tenham uma audiência, seja qual ela for, mas mesmo não tendo uma audiência, a gente pode achar maneira, digamos, de complementar, digamos, essa fala. Mas lembra, a audiência é o ativo principal, porque é a base do seu posicionamento, né? Em alguns casos, a gente fala que, em situações ideais, né, a gente fala que o produto se vende sozinho, né? Só que o produto se vende sozinho, quando já tem uma audiência, quando já tem um posicionamento nessa audiência, aí o trabalho até comercial é muito menor. Mas nessa fala de produto se vende sozinho, porque ele já está bem se posicionado. Além de ser bom, ele já está bem se posicionado. Então, a audiência é o principal ativo de um trabalho de marketing. Então, no caso, você está querendo fazer com marketing, você está querendo fazer esse tipo de ação e não tem audiência, você tem que fazer uma prospecção ativa, você tem que investir na busca por essa audiência, para aí sim, num segundo momento, pensar nisso, né, Dani? Você pode até fazer em paralelo. Acho que essa aqui vai depender do caso a caso, porque dependendo do seu produto, do seu serviço, do seu nicho, do seu público, esse trabalho de prospecção, de outbound, pode ter um tempo de crescimento diferente, né? Quanto menor o seu ticket médio, quanto maior a sua commodity, a gente pode ver os vários arquétipos de marketing, igual o Kotler, né, colocou. A gente, inclusive, depois podemos compartilhar um conteúdo que a gente tem sobre os arquétipos de marketing para você ver onde a sua empresa se identifica.
Mas o ponto é o seguinte, dependendo do seu segmento, simplificando, quanto menor o seu ticket médio, mais alcance, digamos, tem o seu mercado, de forma muito simples, então mais fácil vai ser esse crescimento de audiência, que no começo, obviamente, não é necessariamente uma audiência qualificada, porque isso vem depois, e também não é uma audiência necessariamente de confiança, porque depois tem que criar um relacionamento. Agora, quanto maior o seu ticket, ou seja, quanto mais nichado o seu segmento, chegando a pensar, eu tenho no máximo 500 empresas no Brasil, obviamente uma audiência muito pequena e a criação dela, a escala para ela é muito mais devagar. Então, realmente é caso a caso. O ponto é que a gente pode fazer isso em paralelo com outro parceiro que já tem uma audiência, porque provavelmente a gente ataca algumas empresas que, mesmo que sejam poucas, podem ser chave para aquele outro parceiro que tem uma audiência maior, mas que não tem essas poucas empresas que poderiam ser chave. Então, realmente, é caso a caso. Volto a falar, ter uma audiência para compartilhar é a situação ideal. Caso não tenha, no caso a caso, a gente pode achar trabalhos paralelos, digamos, de prospecção e de criação de audiência. Tá bom? Então, aqui a gente... Sim. Pode seguir. Não, eu ia te passar outra pergunta, mas segue aí, depois eu mando outras. Tá bom, não, mas eu acho que é até mais interessante fazer essa pergunta. Gente, perguntem, né, no chat, se tiver algumas perguntas. Então, mais alcance, né, a gente entendeu, né, que mais alcance, por quê? Porque a gente compartilha a audiência, menos gastos, porque, como eu disse, em vez de ficar, se eu tenho uma audiência de 50, para chegar, e o meu parceiro tem uma audiência de 50, eu não vou ter que gastar para chegar a uma audiência de mais 50, a gente compartilha, digamos, a moeda de troca é que eu passo a minha para ele. E o melhor, obviamente, as margens são positivas para os dois lados, porque a experiência final que eu trago para o meu cliente, né, o exemplo do carro com seguro, o cara não tem que se preocupar, a gente entrega quase um full stack, a gente não tem que se preocupar com uma ou outra coisa. Obviamente, quando a gente fala dessa forma de co-marketing, a gente sempre acaba pensando no produto final, né, de venda, até nos meus exemplos. Mas isso aqui não é necessariamente uma questão que tem a ver com o produto final, né? Ele pode ter a ver com uma parte de conteúdo de entrega, de educação, tanto é que nas telas iniciais a gente falou de infográficos, posts e tal. O objetivo é, se eu conseguir passar uma credibilidade, também pelo fato de ter um parceiro, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho de consultoria, eu entrego uma consultoria de otimização de processo, de marketing, seja o que for. Obviamente, tem mais peso essa consultoria se eu associar a ela um trabalho, algumas ferramentas, né, uma tecnologia, digamos, por trás, né, porque tem a metodologia é importante, mas tem também toda a parte tecnológica que não deixa de ser importante. Então, qual que é o resultado? Que a pessoa não tem que pensar, pô, a metodologia é legal, mas aí deixa eu procurar as ferramentas que você vai usar. Não, a gente entrega um pacote mais completo, é isso aqui que eu acho acaba melhorando tanto a experiência lá do usuário, quanto a entrega lá do, digamos, fornecedor. Maravilha. Dani, eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Como que a gente consegue diferenciar do que é co-marketing para o que é co-branding, né? Co-branding, né? Qual a diferença desses dois conceitos? O meu que mencionei um pouquinho, a gente quando fala de co-marketing, a gente tenta sempre pensar no produto final, né? O marketing, né? Marketização, o que é? Colocar uma empresa, o seu produto no mercado e começar a vender. Só que antes de vender tem toda uma estratégia por trás. O brand, isso antes de chegar no co-marketing, é a mesma, digamos, diferença que tem entre branding e marketing. O branding é uma parte do marketing, né? É aquela parte de posicionamento da marca, brand and marketing em inglês. Então, a parte de posicionamento de marca. Então, trabalhar um pouquinho mais acima do funil, né? E, obviamente, um branding bem sucedido. Quanto melhor o branding de um trabalho, de uma empresa, enfim, de uma estratégia de marketing, menos esforço comercial a gente precisa. Então, esse aqui é o ponto-chave. Então, o co-marketing é, digamos, uma parceria para olhar o marketing de forma mais holística, o ponta a ponta, e o co-branding, digamos, é mais voltado a trabalhar puramente o posicionamento, ou seja, tudo que vem depois, toda aquela parte depois de engajamento e de geração de oportunidade comercial está meio que fora. Então, essa aqui, digamos, a diferença. A mesma diferença que tem entre branding e marketing. Um é posicionamento de marca e outro o marketing e estratégia de forma mais holística.
Dani, antes da gente chegar na etapa final, né, do co-marketing, que é na escolha do parceiro, eu queria te passar duas perguntas que vieram de inscritos, muito legais. E essas perguntas são: a primeira é do Paulo. Paulo, vai ser muito difícil falar o seu nome, peço desculpas de antemão. Paulo Iwayama. A pergunta do Paulo é a seguinte: como atingir e informar sobre o nosso produto para essa juventude que estão ingressados na indústria, né? Ele fala da questão... Para essa juventude, desculpa, para essa juventude não entendi a pergunta. Que está ingressada na indústria, né? Tendo em vista a recessão das sessões com poucos funcionários e também a pandemia, né? Ele basicamente pensa em engajar um público mais jovem atuando na indústria, no mercado industrial. Ele pensa nisso. Deixa eu ver se eu não sei se eu entendi a pergunta. A pergunta seria como engajar com mais jovens, com as pessoas mais jovens que querem entrar no mercado industrial, é isso? Isso. Até te passei para você ler a pergunta, caso você tenha entendido na dúvida aí, porque eu confesso que também fiquei um pouquinho em dúvida nessa. Vamos lá, Se essa aqui é a pergunta, né, como é que eu chego a engajar com pessoas mais jovens que querem entrar no mundo industrial? Vamos lá. Falando isso, pessoas mais jovens que querem entrar no mundo industrial, praticamente definindo o meu público, né? Então, essa aqui é uma das primeiras coisas que a gente faz uma estratégia de marketing de forma geral, ou seja, definir o meu público-alvo. Quando a gente define o nosso público-alvo, a partir das características dele, a gente precisa definir também algumas coisas, um pouquinho, o tal que a gente chama de avatar, né? Algumas coisas um pouquinho mais comportamentais, por exemplo, que canal que eles usam, sei lá, horário que ele podem engajar, que tipo de linguagem que eles usam. Então, é isso, a gente precisa primeiro criar um canal de comunicação que seja eficaz. Vale para eles, mas não é nada diferente do que qualquer outro, qualquer outro público-alvo. Então, obviamente, é a mesma coisa. A gente está falando prevalentemente de mercado B2B, a gente foca no LinkedIn, não vai... Tem um Instagram e tal, mas a gente sabe que o resultado principal está no LinkedIn. Isso é ainda mais verdadeiro quanto maior o seu ticket médio. Por quê? Porque as pessoas que estão no LinkedIn, e quando eu falo as pessoas, não significa de forma absoluta as pessoas, os avatares naquele momento, ou seja, eu posso ser uma pessoa corporativa durante o dia, uma pessoa mais descolada à noite, né? Então, durante o dia no trabalho eu estou usando o LinkedIn e à noite talvez o Instagram. Então, mesmo sendo a mesma pessoa, eu estou tendo dois avatares diferentes. De dia no LinkedIn eu respondo um tipo de comunicação e no Instagram de outro tipo. Então, aí depende da idade, sei lá, pode até ter um TikTok, só que não sei o TikTok, não sou muito especialista no TikTok, mas obviamente aí tem a outra parte da pergunta, a questão do segmento industrial. Aí tem que ver uma questão também. Quando a gente engaja o nosso público-alvo, e seja as pessoas mais jovens, mas seja o cliente de forma geral, a gente tem que desmistificar um pouquinho essa questão da educação, de tentar convencê-lo a fazer o que a gente quer. O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa não está interessada, não adianta tentar convencê-la e tentar trazer para o nosso canal, né? Então, ou a gente tem alguma coisa que realmente responde à necessidade da pessoa naquele momento, ou naquele contexto, ou a gente é melhor que ou muda o nosso público, sei lá, muda o canal, faz outros testes. Então, nesse caso específico, por exemplo, essas pessoas mais jovens no mundo industrial, será que eles têm LinkedIn? Porque o mundo industrial, por mim, é a palavra LinkedIn, tá? Mas provavelmente por uma questão de idade pode ser o canal Instagram. O ponto é, na conversa, também precisa entrar aqui, na pergunta não ficou claro para mim, o que a gente está oferecendo, né? Está oferecendo um curso, está oferecendo um produto, está oferecendo um serviço, porque isso também determina o canal em que a gente tem que operar. Então, resumindo, a gente tem que observar dois fatores. O nosso público, o que a gente oferece, considerando o tal de afirmação do herói sempre, ou seja, o nosso público, o nosso cliente não se importa com o nosso produto, ele tem um problema para resolver uma necessidade, e para resolver essa necessidade está disposto a usar o nosso produto. Então, tem que criar esse cruzamento. E para fazer isso, realmente, você vai ter que definir os canais certos. Mas não vejo nenhuma diferença, digamos, conceitual entre os jovens industriais e, sei lá, uma empresa que vende, sei lá,
roupas de algodão. Assim, a questão é sempre a mesma: definir o público-alvo, entender o produto e definir a melhor estratégia que acha esse ponto de equilíbrio. Tá? Obviamente vai mudar o canal e a abordagem, mas os conceitos gerais são os mesmos. Dani, ainda sobre o universo industrial, tem alguma diferença na hora de aplicar o co-marketing no mercado industrial? Essa pergunta veio da Renata Batalha. Tem aquela diferença? Desculpa. Ela pergunta como aplicar o co-marketing no mercado no mundo industrial. Não, sim, o co-marketing, como eu falei, a gente está falando de B2B, mas usei exemplos do carro, do seguro, da taça de vinho e do vinho. Então, a mesma coisa, na verdade, eu até fiz um exemplo na questão industrial. Você pode, sempre usando o mesmo critério, o mesmo conceito de parceria de complemento, mas um exemplo que eu dei: você pode vender uma consultoria de otimização de processos industriais. Então, você pode criar uma parceria com ferramentas que ajudam nisso, ferramentas de ERP, né, focado, por exemplo, você quer automatizar, quer otimizar um processo automotivo industrial, beleza. Você pode se juntar com alguém que que tem uma ferramenta de um ERP focado em automação industrial, ou vice-versa. Você vende uma ferramenta de automação industrial e você pode usar um parceiro que possa trazer anos de metodologia, provavelmente, como eu falei, mesmo que não tenha uma audiência online, uma audiência offline. A gente sugere muito, quando fala de audiência, também para os nossos clientes, compartilhar também o CRM. É muito importante quando o CRM é um grande ativo que você tem, né? Todas aquelas oportunidades abertas lá dentro. Provavelmente você está tendo dificuldade para fechar, né? Para ir para frente, porque aquela empresa ou não está convencido, ou porque gostaria de alguma coisa a mais, ou talvez falta tecnologia, ou talvez falta metodologia. Então, você procura um parceiro para entrar dessa forma. Então, no mundo industrial, é bem parecido o conceito: achar alguém que tenha alguma coisa complementar à sua, e aí, se tiver audiência, vocês compartilham a audiência. Se não tiver audiência, aí vocês criam uma estratégia em conjunto para a criação de audiência. Você pode até fazer um trabalho. Imagina, duas empresas que vendem uma software, outra metodologia, e nenhuma das duas tem uma audiência, as duas podem juntar as forças e fazer um trabalho de prospecção, que vai custar a metade, né? Porque o trabalho é feito uma vez e vai atacar empresas que poderiam se interessar no pacote completo de metodologia mais software. Então, os princípios são os mesmos, e na aplicações práticas que entra um pouquinho essa diferença. Mas acho que esse exemplo, espero que seja uma resposta para a pergunta. Gente, caso eu não esteja respondendo, por favor, pergunte de novo, tá? Eu quero ter certeza que estou respondendo. Olha, Dani, falando em pergunta, veio uma pergunta muito legal do Mário Jorge, agorinha nos comentários do evento. E a pergunta do Mário Jorge é a seguinte: o co-marketing está circunscrito ao ramo empresarial ou é possível utilizar a ferramenta em outros ramos, por exemplo, entidades sindicais? Você acabou de dar essa resposta, basicamente. Exatamente. Essa aqui, inclusive, tem... acho que tem uma tela entre B2B e B2C. Não tem. O conceito de co-marketing, marketing em conjunto. A questão é, se você vender vinho, achar alguém que vende taça. Se você vende carro, achar alguém que vende seguro. Se você, sei lá, vende janela, achar alguém que vende cortina. Se você vende metodologia, achar alguém que vende software. E daí vai. Então, produtos complementares, público em comum e possivelmente a audiência compartilhada. Ou seja, e acho que esse aqui é também o que a gente vai considerar na escolha de um parceiro. Justamente, eu ia entrar nisso, Dani, né? Então, independentemente do segmento que você está, é sempre importante você ter alguns pontos em vista na hora de escolher um parceiro. Explica pra gente. Pois é. É o nosso último ponto, inclusive, né, da parte do co-marketing. Depois disso, a Milena vai chegar com um outro tópico bem legal. Eu vou deixar a palavra para a Milena, que com certeza tem coisas até mais interessantes para falar, mas, obviamente, caso eu não tenha conseguido responder algumas perguntas, ou caso vocês tenham outras perguntas a fazer, gente, vocês podem responder ao form do convite que vocês receberam, ou também comentar nas nossas páginas, no LinkedIn, enfim, e a gente vai responder, ou podemos até pensar de refazer outro evento, ou aprofundar um pouquinho mais, de forma um pouquinho mais nichada, tá bom? Mas antes de encerrar, Dani, explica pra gente um pouquinho do que é preciso considerar para escolher um parceiro. O que eu falei: o parceiro tem que ser complementar, ter um produto ou serviço que seja complementar, foco no público,
audiência e, bom, obviamente, conhecimento. O ponto é, você tem que passar credibilidade. O seu parceiro tem que te ajudar a melhorar a credibilidade. Show de bola. Tá Vou bom? passar agora a bola para Milena. Acho que a gente acabou passando, né, os tópicos ali no slide anterior, a gente acabou passando, mas fiquem tranquilos, esse material vai ser disponibilizado para todo mundo que está participando, tá? Vamos lá. Tá, Automações, Milena, manda bala pra gente. Eu vou passando os slides, tá bom? joia, tá bom. Boa tarde, pessoal. Vamos lá, agora eu vou abordar um pouquinho, né, como que a gente usa esse conceito do co-marketing, né, como que a gente traz parceiros, atrai os parceiros, e aí a gente automatiza esse processo, né, de atração, nutrição, conversão, para que as vendas da sua companhia, da sua organização aumentem, você consiga diminuir custos de aquisição de clientes, melhorar a retenção de parceiros, de clientes, enfim. Então, vou falar um pouquinho desse processo de automação de marketing aqui no nosso webinar hoje, tá? Pode passar, Pablo. Então, automação para adquirir novos parceiros. Em tese, né, a automação de marketing, ela possibilita aumentar as suas vendas a partir do relacionamento com o seu parceiro de uma forma eficiente e com pouco esforço. A gente sabe, né, que todo parceiro ou todo cliente, ele passa por uma jornada, né, seja ela jornada de compra, jornada de parceria, e dentro dessa jornada existem alguns estágios pelos quais todo comprador ou todo comprador, na verdade, todo teu potencial cliente ou o teu potencial parceiro, eles vão passar. É como se fosse um pré-requisito de uma etapa, né? Eu preciso dominar as informações daquela etapa para conseguir seguir para a próxima. Então, vou dar um exemplo, né? Não adianta eu oferecer, por exemplo, inscrição para um vestibular para quem ainda nem decidiu qual carreira irá seguir. E aí que eu falo do processo de automação, que ele vai te ajudar você a nutrir, né? Guiar o teu lead nas etapas do teu funil para que ele consiga chegar no momento ali de conversão em si. Então, falando um pouquinho das fases, né, do funil, eu tenho aqui a figura clássica, né, onde eu tenho topo, meio e fundo, onde na fase de topo, basicamente eu estou falando da atração, que é o descobrimento, pesquisa, conscientização do meu problema. E essa fase, né, é onde o meu potencial parceiro, ele está descobrindo, né, o meu potencial cliente está descobrindo que ele tem um problema, mas ele ainda não sabe como resolver. É aquela tal história, né, do estudante que ele ainda não decidiu a carreira dele. Então, não adianta eu oferecer inscrição para o vestibular sem que ele saiba, né, qual curso, né, qual carreira ele vai seguir. Então, nessa fase, é muito importante eu começar o processo de nutrição para quê, né? Para que eu conduza o meu potencial cliente, meu potencial parceiro, durante as fases desse meu processo, dessa minha jornada, conscientizando ele da importância, né, de uma formação, quais cursos estão disponíveis, digamos que posso até enviar um teste de perfil, né, para ele entender qual perfil ele se encaixa melhor. Então, eu vou conduzindo ele nessas etapas até que ele, né, consiga passar por meio do meu funil, onde eu tenho uma intenção de compra, porém algumas dúvidas precisam ser sanadas. Eu também vou impactando ele com materiais. E aí, no final, eu chego na fase do fundo, né, que é a fase de conversão, que é uma fase muito importante, onde o líder ele já tem ciência do problema dele, ele já sabe o que ele quer, ele já sabe, por exemplo, qual é a carreira que ele vai seguir, já é o curso que ele vai fazer aquisição, né, para o pré-vestibular, e aí sim eu consigo fazer a conversão, ok? Mas aí, assim, né, até aproveitando um pouco do que o Danilo falou, tudo isso só é possível e só funciona quando eu cumpro alguns passos. E quais são eles, né? Eu preciso definir primeiro a minha estratégia e as métricas, né, da minha automação em si. Então, eu preciso definir qual vai ser o meu perfil ideal de cliente ou o meu perfil ideal de parceiro, né? O meu ICP ou IPP, né? Isso é extremamente importante, porque se eu não defino, né, quem é o meu público, quem é o meu parceiro, que foi muito que o Danilo falou, né, nos slides anteriores, eu não sei qual é a comunicação que eu devo abordar aquele lead, eu não sei qual é o tipo de material que interessa a ele, eu não conheço ele. Então, como é que eu vou automatizar algo, né, em cima
do desconhecido. Então, o que ele falou casa muito aqui com o processo de automação, porque eu preciso conhecer meu público, eu preciso saber, né, quais são os gostos, quais são os canais que ele costuma assistir, né, os materiais que ele costuma consumir, se ele é da área industrial ou da área sindical, né? Eu preciso conhecer esse público. Porque aí fica mais fácil. Uma vez que eu conheço esse perfil, eu consigo traçar a minha estratégia. E aí eu consigo escolher uma ferramenta, um software que atenda às minhas necessidades de automação. Para quê? Para automatizar essas ações. Para que eu consiga partir do conceito da automação de marketing, que né, guiar o lead até o fundo do funil com pouco esforço. Então, aí eu posso ir estabelecendo gatilhos, fluxos de nutrição. Pode deixar naquele slide lá que eu já vou chegar aí. Tá? Claro. Obrigadão. E vou estabelecendo gatilhos, né? Para que eu consiga ir avançando o meu lead, né, até o meu fundo de funil. Então, falando de funil, né, como é que eu posso fazer isso? Eu posso estabelecer várias cadências, né? Eu posso enviar um material para aquele aluno do ensino médio, né, que está concluindo o ensino médio, falando um pouquinho sobre a importância de uma formação, a importância de escolher uma carreira profissional, né? Posso depois, na sequência, assim que ele abrir esse material, eu posso enviar um outro falando, né, de todas as potenciais áreas que ele pode seguir. Se ele baixar aquele material, eu posso, inclusive, criar uma ação, né, para alguém da minha equipe comercial fazer uma ligação, tentar marcar um bate-papo, né, para falar um pouco mais a respeito e seguindo ali as minhas cadências, os meus fluxos de automação, para que eu consiga guiar o lead até o final, né, do meu funil. E aí, é muito importante que eu defina como é que vai ser essa interação com o lead em cada etapa dessa, né? Durante o topo, meio e fundo do meu funil. E também, quais conteúdos que eu vou oferecer em cada etapa de compra, em cada etapa da minha jornada, para que eu consiga implementar isso na prática e depois medir, né, a eficiência dessas campanhas e fazer melhorias contínuas. Então, o conceito da automação é basicamente esse. Eu tenho que pensar muito nessa figura que vocês estão vendo na tela, né? Que é a figura do funil, seja, né, quem eu vou nutrir, o meu potencial cliente, o meu potencial parceiro, não tem problema. Antes de tudo, eu preciso, né, saber qual é o meu público e aí definir as estratégias, ferramentas, conteúdos que eu vou impactar, né, esse perfil, para depois medir e fazer as melhorias contínuas. Então, basicamente, esse é o fluxo que define a automação de marketing como uma maneira mais generalista, né? E aí, com isso, eu consigo, né, trazer vários benefícios para a minha empresa como um todo, porque eu vou ter leads mais preparados, e com isso eu consigo gerar tickets maiores, né? Existem até pesquisas que mencionam que leads mais preparados, eles compram mais, compram tickets maiores, porque eles já chegam conhecendo muito sobre a sua solução, já fizeram uma pesquisa prévia sobre o problema, né, e potenciais soluções que podem ajudar ele no dia a dia. O teu time vai receber um lead mais preparado, consequentemente, eu vou ter uma produtividade melhor e um ciclo de vendas menor. Então, esses são os benefícios em linhas gerais. E aí, eu trouxe alguns dados para compartilhar com vocês de uma pesquisa da Resultados Digitais, né, em parceria com a Hunter. E aí, eu vou passar aqui na sequência. Pode passar, Pablo, por favor. A etapa de atração é o pilar inicial para a estratégia de vendas, e a partir disso você terá a possibilidade de identificá-lo e capturar seus dados de contato. Ou seja, 93% dos compradores B2B utilizam ferramentas de busca para iniciar seu processo de compra, onde tudo começa, né? O que eu quero dizer com isso? Que 93% dos compradores estão na internet, eles utilizam meios de busca, né, para começar a tentar sanar aquele problema, aquela dor que eles estão no momento. E a automação de marketing digital, ela te ajuda a você guiar o lead durante esse processo para que ele chegue, né, no momento de conversão mais rápido, né, num tempo menor. Pode passar, Pablo, por favor. Outro dado bem legal é que nutrir seu cliente com informações sobre o seu problema é essencial para criar um relacionamento com ele
e também uma oportunidade de se apresentar como solução ideal. E aí eu tenho um dado aqui que 47% dos leads nutridos fazem mais compras do que leads não nutridos. Então é uma oportunidade muito bacana, né, para você trabalhar os leads da sua base e guiar eles até que eles estejam prontos para comprar a sua solução. Isso é nítido que assim você vai ter menos esforço do seu time de vendas ligando para as pessoas que não estão interessadas, né? No teu produto, no teu serviço naquele momento. Então, a automação, ela vem só para somar. Pode passar, por favor. E é essencial, né? Uma outra cerejinha do bolo, que é essencial manter as operações de marketing e vendas alinhadas para obter melhores resultados. Por quê? Porque o alinhamento entre o marketing e o time de vendas eleva a taxa de vendas ganhas em 38%. É uma informação bacana aqui do Marketing Profits. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a automação de marketing, ela não para, né, somente na área de marketing digital da empresa. Esse alinhamento com a área de vendas é de extrema importância. Por quê? Pode passar, Pablo. Ups, passou? Peraí, um segundinho. Aí, voltando para a Porque eu tela. estou falando dessa jornada aqui do meu cliente ou do meu parceiro. E quando eu estou falando dessa jornada aqui, né, eu tenho ali as primeiras etapas que estão relacionadas ao marketing, mas depois eu tenho as etapas que estão relacionadas à gestão de clientes. Não adianta nada o marketing fazer todo um trabalho, né, de atração, nutrição, né, e conversão, entregar o lead pronto para vendas e vendas não saber trabalhar, não saber, né, o que o lead buscou, né, quais foram as informações que interessaram a ele ou não. Então, se essas duas áreas não estiverem alinhadas, eu não vou ter tanto êxito assim, né? Quanto esse alinhamento proporciona para o teu processo. Tanto que em várias organizações, né, as pessoas estão tornando essa área, né, vendas e marketing uma só. Porque pesquisas indicam, né, que isso traz um maior alinhamento e traz muitos ganhos para as organizações. Então, em grandes empresas, hoje a gente já vê uma única área, né, composta pelo time de marketing e vendas, trabalhando juntos. Por quê? Porque na fase de descoberta é a fase de atração em si, onde o cliente ele possui alguma dor ou problema que precisa ser resolvido. Depois da fase de consideração, ele vai buscar resolver a dor dele e se torna receptivo às soluções, ou seja, ele começa a se tornar receptivo a informações sobre o problema dele, a materiais, a conteúdos, a vídeos que possam ajudar a esclarecer, sanar algumas dúvidas, para que ele seja guiado, né, para a fase em si de conversão, onde ele já sabe que ele tem um problema, ele já sabe que existem potenciais soluções que podem sanar o problema dele, e resta a ele escolher a solução, né, que ele mais se identifica, né, a solução que ele acredita que, né, vai sanar o problema dele, que é a fase de decisão de compra, onde ele já avaliou as opções encontradas e está pronto para tomar aquela decisão. E nessa fase, ele já está, né, em contato com o time de vendas da organização. Uma vez ele tomando a decisão, aqui tem uma outra possibilidade bem bacana, né? Inclusive a automação de marketing ela pode ajudar nesse sentido, que é a fase de lealdade e recompra. Nada melhor, né, do que vender para quem já comprou alguma vez o teu produto ou o teu serviço, que já conhece a tua empresa, né? Já sabe que a tua empresa, né, trabalha legal, faz um bom trabalho, é uma empresa séria. Então, se essa experiência nessa jornada ela foi satisfatória, o que vai acontecer? Ele pode voltar a comprar de você, né, e recomendar, inclusive, para outras pessoas. E essa fase ela é muito importante para a automação, porque aqui você pode impactar o seu lead com outros produtos, né? Outros serviços, e favorecer ainda mais a questão de co-marketing, né? Foi aquele exemplo que o Danilo viu, né? Eu vendo vinho. Eu posso oferecer taça, né? Eu posso oferecer a taça em parceria, né, com algum outro parceiro, né, que faz esse tipo de serviço e aumentando o meu ticket, né, aumentar a fidelidade do meu cliente, porque ele tem uma taça legal, né, ele, né, vai querer comprar mais vinho. Então, eu começo a ampliar o portfólio e fidelizar o meu cliente para que ele continue comprando o meu produto. Então, essa estratégia é fundamental para que eu consiga melhorar, né, aumentar a minha receita, diminuir meu custo e melhorar a minha retenção. E trazer a audiência do meu parceiro para comprar de mim, né? Porque o meu parceiro, ele vende taça, mas a taça é para tomar algum produto no seu conteúdo. Então, para o meu parceiro também é interessante essa estratégia, né? E com isso, ambos conseguem aumentar a receita, aumentar a carteira de cliente. Beleza? Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida?
E aí, né, enquanto não tem nenhuma pergunta, eu deixei aqui uma frase bem legal, né? Pode passar, Pablo, por favor? Opa. Que já não basta simplesmente satisfazer os clientes, é preciso encantá-los. É uma frase do Kotler, né, que eu gosto bastante. Escolhi para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo com a galera da Notopo. E aí eu fico aberta a dúvidas, Milena, questionamentos. deixa eu fazer uma pergunta. Posso? Claro, fica à vontade, Danilo. É bom que os dois mencionamos o Philip Kotler, né? Você nessa frase eu mencionei os arquétipos, né? Eu pedi para Pablo se depois puder compartilhar também o nosso. Acho que a gente tem tanto um artigo quanto um vídeo falando dos arquétipos do Philip Kotler que vem do livro. E acho que a gente tem até algumas resenhas de livros do Philip Kotler, Marketing 3.0, 4.0. A minha pergunta que eu tenho para você eu acho que quando a gente fala de automação quando você acha que vale a pena considerar, a partir de quando vale a pena considerar um processo de automação? Então, eu acho que a partir do dia zero da empresa, né? Por quê? Porque quando eu começo a construir esse processo dentro da minha empresa, eu já consigo fazer algumas medições e consigo ter ganhos de produtividade, né? No dia zero da minha empresa, geralmente eu não tenho leads, né, do marketing digital, eu não tenho nada disso, eu preciso trabalhar com prospecção. E aí muitas pessoas pensam que prospecção e automação de marketing não funcionam, mas aí que está o grande equívoco. Por quê, né? Porque você pode trabalhar o que a gente chama de cadência mista, né, dentro do marketing digital, que é o quê? Geralmente, quando você está trabalhando com prospecção, você tem lá um alvo que você precisa atingir, uma lista, que seja, né, uma lista de empresas. Existem hoje ferramentas no mercado que te ajudam a descobrir e-mails, né, possíveis dessa lista, para que daí você trabalhe junto com a automação um disparo para essa lista, falando do seu produto, falando da sua empresa, falando do seu serviço, né? E aí, quem abrir esse e-mail, você consegue saber, né? E as ferramentas de automação criam uma tarefa para o teu time de vendas ligar exatamente para quem abriu o teu e-mail, né? Falando do teu produto, do teu serviço, da tua empresa. Então, por isso que eu digo que assim, você pode trabalhar com automação no dia zero da tua empresa, né? A vantagem é que você vai ligar, né, dentro de uma lista de 100 empresas, por exemplo, para aquelas que se interessaram em sequer abrir um e-mail, né, falando do teu produto, do teu serviço. E aí o teu time de vendas, né, de prospecção, vai ligar já fazendo um rapport sobre aquele e-mail que foi enviado e a conversa ela flui mais naturalmente, né? Então já existe um pequeno interesse despertado, né, via automação de marketing. Então eu acredito que no dia zero da empresa, você já pode habilitar esse tipo de recurso e você só vai ter ganhos, né? Então, essa é a minha percepção sobre esse Bem, assunto. bem claro, bem claro. Obrigado. Nada. Deixo com você, Pablo. Gente, temos uma perguntinha que chegou no final, bem no final do Paulo, né? Pedindo mais informações, né? Daquela questão do industrial e tal. Mas eu acho que já está bem no final, né? 2 horas a gente acaba tendo que encerrar por conta da plataforma. Paulo, para você saber Tem que eu dar uma resposta. É para mim essa pergunta? É para você, Dani. Você Tá, quer vai responder? rapidinho, vai. Vamos lá, Tá rapidinho, bom. vai. Eu vou ler aqui o que ele escreveu, tá bem? Acho que esse aqui, o produto industrial, esse aqui, né? O produto industrial, acho que o Paulo é aquele dos jovens no segmento industrial, tá? O produto industrial, antigamente fazíamos feiras, revistas com a NEM, revista papel que divulgamos mais de 12 mil clientes. Hoje mudou, hoje os compradores não têm mais tempo em receber uma canção do pessoal de engenharia sem passar pelo comprador devido ao cúmplice. LinkedIn é muito pouco, Google é outra ferramenta, Instagram tem mais alguma ferramenta? A minha resposta seria de não colocar mais ferramentas, realmente. Essa aqui é um dos erros mais comuns, não sei se Milena concorda comigo, que a gente faz no digital. A gente começa a tirar para tudo que é canto, testa de tudo, faz Google, Facebook, Instagram, e sendo que não, vai focando. Foca não dá certo, passa para outro. Isso mesmo. Exatamente porque a falta de foco é o principal problema nesse tipo de estratégia. Não é nem necessariamente o canal, porque não é só vamos fazer a página no Facebook, fazer a página no LinkedIn. Tem toda uma série de coisas que tem que fazer, que são limitação de ferramenta, que tem que aprender, o algoritmo muda toda hora,
e você tem que aprender a ter um tempo fisiológico, não pode esperar um retorno em 2, 3 semanas, tem que esperar meses para ter um retorno, isso eu considero que é parte do zero, tá? Então é isso, você fez a revista, não deu certo, eu também precisa entender o que não deu certo. Não deu certo, qual que era o objetivo? É gerar clientes, gerar visitas, gerar ligações, porque se é gerar cliente, então a gente precisa entender, a partir das ligações que chegar, a partir das pessoas que assim que viram essa revista, quantos se tornaram leads, quantos ligavam, quantos entraram no comercial. Muitas vezes é a falta de um processo comercial o principal gargalo. Então, o produto industrial, como você fala em produto industrial, ao meu ver, eu não sei que produto que é, mas ao meu ver é alguma coisa que você vende para outras empresas. E se você vende para outras empresas, respondendo, primeiramente, eu acredito que o trabalho principal que tem que fazer é prospecção, porque não adianta fazer conteúdo se o seu público-alvo não lê esse conteúdo, não consome esse conteúdo. Então, prospectar, né? Aí a gente vai ver se é melhor LinkedIn, e-mail e tal. E aí, em questão de parceria, dependendo. Se você vende um produto tecnológico, se juntar alguém que faz metodologia. Se você vende um produto, um serviço, se juntar alguém que vende um produto tecnológico. Isso aqui de forma geral. Agora, se você quiser mais informações mais detalhadas, a gente pode fazer um diagnóstico do seu caso, né, específico, pode entrar em contato com a gente marca um papo, entra mais no detalhe, né? Tá bom? Espero ter respondido. Pablo, com Legal. você. Não, Milena, vai, Milena, desculpa. Só para, né, não perder o time aqui, a plataforma não expirar, depois queria pedir para a gente tirar uma fotinho, né, todo mundo junto. Foi um bate-papo bem legal aqui com o pessoal, né, da No Topo, Flig, enfim. Com certeza. Quem, né, quiser... Você sabe fazer isso? Porque eu não sei, vocês estão me vendo? Sei, se o pessoal quiser abrir a câmera... Essas coisas. Aí a minha câmera está aberta, não tá? A tua tá. Se o pessoal que está acompanhando de casa quiser... Eu acho que nem todo mundo tem isso. Eu acho que nem todo mundo está liberado para abrir, né, Pablo? Pablo, você sabe responder? Todo mundo está podendo abrir já, né? A Rafa liberou já. Tô liberando, só um minutinho. Show, o pessoal abriu. Legal. No 3, então, eu vou dar um print aqui, pode ser? Show! Então, vamos lá. Deixa eu só puxar para cá. 1, 2, 3 e foi! Show de bola, já printei aqui. Obrigada, pessoal, agradeço, viu, a atenção de todos, a disponibilidade aqui para participar desse webinar. Estou bem feliz, né, em a gente fazer esse conteúdo com a galera aqui da No Topo. Pablo, vou te passar a palavra, então. Obrigado, Milena. Obrigado, Flig. Valeu, Danilo. Foi muito legal fazer esse evento. Agradecemos também a todo mundo que ficou até o fim, né? Foi um evento muito legal. Esse material vai ser enviado para vocês, tá bom? Além de outros conteúdos. Sigam a Flig nas redes, sigam a notopo.com, né? E estamos à disposição. Aliás, não posso deixar de encerrar esse evento sem fazer um convite para vocês entrarem no LinkedIn da notopo.com. Toda sexta-feira, às 11 da manhã, nós temos lives semanais, abrindo para interação, para tirar dúvidas de vocês. E, é claro, se você quiser ter um diagnóstico mais personalizado da sua empresa, você pode solicitar para a gente gratuitamente. Nós vamos estar elaborando isso para você também conseguir ter uma perspectiva mais exata do seu momento, do seu negócio, tá bom? Abraço, muito obrigado a todos. Obrigado, Milena, obrigado, Dani, obrigado, participantes. Tchau, tchau, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.